Selic a 1,5%, PIB caindo mais de 9% e muito mais coisa. É o fim dos tempos. Vamos entender o que aconteceu? Oi, eu sou a Gabi. Todo domingo eu trago aqui o meu giro de notícias do famoso o que aconteceu para comentar fatores econômicos, financeiros, para melhorar a sua semana. Então, se você se interessou, se inscreve no canal, curte, compartilha e já vai deixando seus comentários, sugestões aqui embaixo. Vamos começar com o corte da Selic, que já era previsto desde o corte anterior. Então, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, ele decidiu de uma forma unânime cortar a taxa básica de juros, a Selic, em 0,75. Com esse novo corte, nessa última quarta-feira, agora do dia 17, a taxa caiu para 2,25% ao ano, uma nova mínima histórica. Esse era um corte que já era muito esperado pelo mercado, porque no último Copom eles já tinham dado essa sugestão. Então, na última segunda-feira, já no dia 15, os especialistas que fazem aí, dão as sugestões do relatório Focus, já estavam indicando isso, como já nas últimas outras semanas. Essa decisão do Banco Central, ela foi tomada num momento de forte provocação, digamos assim, pela pandemia do novo coronavírus. Então, esse corte da taxa de juros, ele vai aumentar a liquidez do mercado para tentar aí sustentar a demanda e limitar a queda do produto interno bruto, tá? Então, é uma forma de a gente tentar estimular a economia, mesmo que nesse isolamento, tentar dar um estímulo e para um estímulo um pouquinho maior para a retomada da economia. Já ainda nessa última semana, os analistas do banco BNP, eles informaram que a projeção da Selic para eles é um patamar de 1,5% até o final do ano. No relatório Focus, a gente tem aí uma previsão de 2,25% até o final do ano. Mas vamos ver se não vai mudar alguma coisa, porque o próprio Copom e o Banco Central já estavam informando, como eles disseram, não é um patamar que a gente não pode quebrar. Então, dessa maneira aí haveria um espaço para novos cortes da Selic em função da previsão, sim, de inflação muito baixa. A gente pode definir aí que a preocupação atual não é com a inflação, porque não vamos ter inflação. Talvez a gente venha a ter até deflação. Então, o Banco Central ele está muito mais preocupado com a questão da Selic e da queda do PIB. Comentando sobre o PIB, a gente teve aí o que é considerado uma prévia do PIB, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que é o IBCBR. Ele registrou um tombo de 9,73% em abril, em relação ao mês de março. Gente, o mês de abril ele foi o primeiro mês completo que a gente pegou os efeitos das restrições sociais por causa da pandemia do coronavírus. Então, como eu já relatei em outras vezes, no primeiro trimestre a gente teve uma queda de 1,5%, só que a gente só pegou um iniciozinho do isolamento e de tudo mais. Abril e maio vão ser os piores meses, sem dúvidas, e abril já tá se mostrando aí. Mas nem de coisas ruins a gente vive, né? Então, mesmo sendo aí uma queda considerável, né, gente? Ela foi ainda menos pior do que o que eram as expectativas. Então, de acordo com a Bloomberg, a gente ia ter uma expectativa aí de uns 10,2%. Agora, uma outra coisa que tá complicada pra gente também é o déficit público, as previsões para o déficit público em 2020. Isso tanto pela questão de diminuição de taxas de juros, como aumento da intervenção governamental, né? Então, segundo o Mansueto Almeida, o déficit do governo, ele pode superar 80 bilhões nesse ano. O secretário ele comentou que a última previsão oficial do Ministério da Economia projetava um tombo de 700 bilhões. A gente está falando agora de 100 bilhões a mais. Isso é muito dinheiro. Gente, já tem economista, já tem instituição prevendo o déficit para 900 bilhões. Para a gente entender, então, algumas pessoas são contra essa diminuição da taxa Selic, porque isso pode sim prejudicar o déficit lá para frente. Porque se a gente não conseguir, de alguma forma, reverter essa situação, talvez diminuição de gastos públicos com outros gastos públicos, a taxa Selic ela vai voltar sim lá para frente. A gente já tem previsões para ir 2021, 2022 chegando a 5, 6%, voltando a taxa Selic, porque é uma forma de o governo tentar reverter. Se não conseguir ocorrer isso,
nitidamente o câmbio vai sofrer, tá, pessoal? Então, só pra gente entender que estamos num momento atípico da economia, mas a gente não vai conseguir manter a situação do jeito que tá, assim, com as nossas variáveis econômicas dessa forma. Continuando ainda no Brasil, falando na parte do varejo, como já era esperado, o mês de abril mostrou recuo. Então, a gente teve quedas aí de vendas em 16,8% em relação a março. E essa queda nas vendas do varejo foi a mais acentuada para esse mês desde o início da série em janeiro de 2001. Parece que eu tô no episódio anterior em que eu ficava falando de recordes de estatística, né? Mas a gente tá, assim, num momento complicado. O IBGE também destacou que o desemprego do Brasil, que estava aí em 10,5% no início de maio, passou para 11,4% no final de maio. Segundo o IBGE, o aumento do desemprego foi ocasionado não por demissões, mas porque muitas pessoas retomaram a querer voltar a procurar emprego, tá? Então, vale lembrar que o desemprego, ele mede quem quer trabalhar, mas não tem trabalho. Se uma pessoa não tem trabalho e ela não quer trabalhar, ela não é considerada desempregada na estatística. Para fechar aqui o nosso panorama nacional, o Boletim Focus, ele voltou a subir a taxa de inflação para esse ano, mas foi assim pequenininho. O Mansueto de Almeida, ele quer deixar o cargo de secretário do Tesouro Nacional. O Bolsonaro já falou que a reforma administrativa vai ficar para o ano que vem, até porque a gente não tem condições de tentar fazer uma reforma agora. Os Correios e a Eletrobras estão nos planos de privatização do Paulo Guedes para esse ano ainda. O Senado, ele aprovou a MP que permite aí o corte da janela e suspensão de contratos. E a OMS está dizendo que a nossa situação aqui no Brasil está dando sinais de estabilização. Não sei se eu concordo ou discordo, porque isso é bem difícil de a gente opinar. Indo para o exterior, mais especificamente nos Estados Unidos, a gente tem um plano de infraestrutura aí de $1 trilhão para o mercado americano. Então, o governo dos Estados Unidos, ele está elaborando, sim, esse plano de infraestrutura estimado no valor de $1 trilhão, o que seria mais de 5 trilhões de reais, né, considerando a taxa de câmbio. Então, essa iniciativa ela tem como objetivo de tentar impulsionar, sim, que a maior economia do mundo retome após essa pandemia. Então, de acordo com a versão preliminar desse plano, que é feita pelo Departamento de Transporte dos Estados Unidos, o recurso ele vai ser destinado para a construção de estradas e pontes, mas também para infraestrutura 5G e banda larga rural. Os democratas, juntos com os republicanos, conjunto com o Donald Trump, eles estão discutindo novos estímulos para a economia que sofreu impactos com as medidas de isolamento em razão da pandemia, como todo o mundo. Então, a gente talvez futuramente, agora nas próximas semanas, vá continuar vendo movimentações dos Estados Unidos em mais incentivos. Os Estados Unidos já flexibilizaram bastante o isolamento, então eles tiveram um crescimento de 17,7% em maio nas vendas de varejo, o dobro do que foi o estimado. O Fed está dizendo que ele não está planejando em aumentar a taxa de juros. Estão em andamento acordo comercial dos Estados Unidos com a China. O Banco da Inglaterra está ampliando a compra de títulos e quer manter a taxa de juros. E o FMI ele tem esperanças de que o governo argentino e os credores cheguem num acordo. No nosso giro de notícias de empresa, teve um caso muito interessante, que foi o da Cielo disparando 34% após o anúncio com a parceria com o WhatsApp, tá? Para quem não sabe, a gente teve um anúncio que o WhatsApp vai aceitar pagamentos pela plataforma. Então, o Facebook também teve um aumento expressivo. Para quem não sabe, o WhatsApp é uma ferramenta do Facebook. Para os amantes das privatizações, a Petrobras iniciou fase não vinculada da venda de 4 termoelétricas. A B2W, ela está fechando um acordo com a venda de produtos do McDonald's. A Apple está sendo investigada na Europa por práticas anticompetitivas e o Google lançou uma nova plataforma de recursos para publicidade para os pequenos negócios. Eu espero que vocês tenham gostado do que aconteceu dessa semana. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.